Infecções virais preocupam o mundo. A odisseia sanitária envolvendo o navio de cruzeiro MV Hondius, durante passagens pelo sul do continente americano, tornou-se tema da imprensa internacional após o surgimento de casos graves de hantavirose entre passageiros e tripulantes. O navio passou por locais remotos, como Ushuaia, Tristão da Cunha, Santa Helena e Cabo Verde, enquanto autoridades sanitárias tentavam organizar evacuação, diagnóstico, isolamento e rastreamento de pessoas provenientes de vários países. Em Cabo Verde, não houve desembarque amplo devido às limitações locais para uma evacuação segura. O navio seguiu então para as Ilhas Canárias, onde começaram os processos de triagem, desembarque controlado e repatriação dos viajantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 27 de maio de 2026, haviam sido registrados 13 casos relacionados ao surto, com 3 mortes, resultando em uma letalidade aproximada de 23%. Destes casos, 11 foram confirmados laboratorialmente como infecção pelo vírus Andes, um subtipo de hantavírus, enquanto 2 permaneceram como casos prováveis. Todos os infectados estavam ligados diretamente ao navio, seja como passageiros ou tripulantes. O episódio levou à adoção de quarentenas internacionais. Passageiros dos Estados Unidos e da Austrália foram monitorados ou isolados por até 42 dias, período considerado compatível com o tempo máximo de incubação para contatos de risco. Trata-se de um surto raro, grave e complexo, provavelmente associado à exposição inicial a roedores infectados na região sul da América do Sul, seguido de preocupação com possível transmissão entre pessoas pelo vírus Andes. O caso evidenciou a vulnerabilidade sanitária de viagens marítimas longas, especialmente aquelas realizadas em áreas remotas e envolvendo passageiros de diferentes nacionalidades. A ampla repercussão do episódio gerou debates internacionais e críticas, principalmente na imprensa norte-americana, sobre a possibilidade de casos não diagnosticados terem ingressado em território dos Estados Unidos. Outra preocupação importante atualmente refere-se ao vírus Ebola, principalmente pela situação em curso na África Central. O foco principal está na República Democrática do Congo, com extensão para Uganda, onde centenas de casos confirmados e suspeitos continuam sendo registrados, mantendo um cenário de transmissão ativa. O atual surto é causado pelo subtipo bundibugyo, que preocupa especialistas porque ainda não existe vacina aprovada especificamente para esta variante, nem tratamentos direcionados consolidados, diferentemente do Ebola Zaire, para o qual já existem estratégias preventivas disponíveis. Mesmo com avanços no suporte clínico, a mortalidade permanece elevada, podendo variar entre 30% e 50%, dependendo principalmente da rapidez do diagnóstico e do acesso aos serviços de saúde. Outro grande desafio é o rastreamento de contatos. Em algumas regiões afetadas, menos da metade das pessoas expostas está sendo acompanhada adequadamente, o que favorece cadeias silenciosas de transmissão. Além disso, o surto ocorre em áreas marcadas por conflitos, deslocamentos populacionais e infraestrutura precária, dificultando isolamento, investigação epidemiológica e assistência médica, fatores que aumentam o risco de disseminação regional. Apesar das preocupações, o risco atual para países como o Brasil é considerado baixo. O Ebola não é transmitido pelo ar. Sua transmissão ocorre por contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou cadáveres infectados. Assim, o maior risco continua concentrado nas regiões afetadas e em suas rotas de circulação populacional. Pesquisas continuam em andamento para acelerar o desenvolvimento de vacinas e terapias específicas contra a variante bundibugyo, mas especialistas estimam que ainda serão necessários meses até que produtos específicos estejam amplamente disponíveis. As recentes emergências envolvendo hantavírus e ebola reforçam uma lição importante. Em um mundo conectado por viagens rápidas e circulação global intensa, surtos que começam em regiões distantes
podem rapidamente se transformar em preocupações internacionais. Vigilância epidemiológica, informação confiável e sistemas de saúde preparados continuam sendo as principais ferramentas para proteger populações e reduzir o impacto de futuras crises sanitárias. O programa de Medicina e Ciência de hoje vai tratar sobre viroses, sobre problemas, sobre infecções a vírus que são muito importantes, principalmente nesta época em que o frio está se aproximando. No entanto, no dia de hoje, nós vamos discutir aspectos relativos ao hantavírus também. Nós temos uma entrevistada no dia de hoje, que é a doutora Renata Zorzetti, que é uma médica infectologista que trabalha aqui na nossa região. E também vamos ter várias outras informações de outros especialistas sobre o tema. Todos devem estar a par de que houve um episódio no sul do mundo, ou seja, lá perto de Ushuaia, lá na Argentina, de um problema dentro de um navio por causa de um vírus chamado hantavírus. Isso tem suscitado muitos aspectos de confusões, muitas desinformações, porque foram também demonstrados a presença de alguns casos no Paraná e alguns casos também no Rio Grande do Sul. Então, no dia de hoje, nós teremos várias apresentações referentes a vírus e referentes principalmente ao hantavírus. Então, no dia de hoje, nós temos, como já dissemos anteriormente, a doutora Renata Zorzetti, que vai responder vários aspectos relacionados a esse tema. Por favor, doutora Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Milton. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, poder estar contribuindo, né, com vocês por esse assunto e também estar aprendendo aqui com o senhor. Sempre um prazer. Muito obrigado. Doutora Renata, seguindo o que nós apresentamos, eu gostaria que você colocasse alguns aspectos para os nossos telespectadores. O que é o hantavírus? Bom, o hantavírus é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida de animais para pessoas e é transmitido por roedores silvestres. O principal dele é o ratinho do arroz, conhecido como ratinho do arroz, e ele já tem o vírus nele, né? O vírus mora nesse roedor e em algumas situações ele vai estar transmitindo para os seres humanos. Tá? E como é que acontece isso aí em relação à passagem desse vírus para os humanos? Conta pra gente. Bom, a transmissão acontece através da inalação de partículas contendo saliva, urina ou as fezes desse roedor. Então, quando a pessoa tiver um contato ali em alguns locais, principalmente locais fechados, né, áreas de mata, né, ou até mesmo solo contaminado, ela vai estar aí tendo, né, o contato com as partículas e vai estar inalando o vírus. E a partir daí vai começar todo o desenvolvimento aí da doença no organismo da pessoa. Quer dizer que seria importante as pessoas que moram no meio rural... Lembrando que a região, né, são roedores silvestres, não são os roedores urbanos. Então a gente se preocupa com áreas de mata, né, áreas rurais, né, não aqui na área urbana. Me diga uma coisa, quais seriam as principais situações que fariam com que um médico de emergência, digamos assim, poderia ficar meio preocupado em relação a essa situação? Bom, inicialmente, todo infectologista fala muito da epidemiologia e de uma boa anamnese, porque os sintomas são muito parecidos com o de uma virose. Então, febre, dor no corpo, muitas vezes pode ter sintomas gripais, dores de barriga, diarreia, náuseas, vômitos. Então, isso pode ser um N enorme de doenças aí infecciosas. Então, quando que eu vou pensar, nossa, agora tá todo mundo, né? Muita gente veio atrás de mim perguntar, meu Deus, eu tô com dor de cabeça, meu Deus, eu tô com febre.
E aí, o que pode ser? Será que pode ser hantavírus? Então, as pessoas realmente se preocupam. Mas a epidemiologia é muito forte. Então, é contato em região de mata. Não adianta falar, mas eu tava num galpão fechado, eu trabalho num galpão fechado. Não. Roedores silvestres não transmitem. Então, você tem que viver numa região de mata, numa região rural, ter tido contato ali recente, porque a gente sabe que tem um período de incubação para começar a aparecer os sintomas aí da doença. Então, a gente faz ali, né, uma boa anamnese com uma boa história epidemiológica ali daquele doente para ver se ele teve contato com mata, tem contato ou nos últimos 60 dias, pelo menos. Então, quando você fala para o telespectador entender epidemiológica, é no sentido de que ele conte direitinho a atividade que ele tem. Exato, exato. E assim, o médico, é bom que o médico pergunte, porque muitas vezes a pessoa não sabe, então ela não vai relacionar, ela não vai achar que é importante falar, eu viajei, eu acampei, eu fui para uma região de mata, eu fui para uma plantação, uma área rural. Então, o ideal é o médico, claro, a gente falando agora, né, que as pessoas é importante falar, mas o médico também tem que direcionar esse paciente e perguntar. Então, o que você faz, então, se chegar alguma pessoa lá no seu serviço, né, chama o infectologista, ou você pode estar presente, com essas manifestações clínicas? Quais são as primeiras perguntas? Não, a primeira coisa que eu vou perguntar é se teve contato em região de mata, né? Região de mata, se viajou, se esteve fora do país, a gente sempre faz esse tipo de pergunta. Na verdade, na vida do infectologista, numa boa anamnese, a gente já pergunta tudo isso, né? Até porque é muito comum chegar pessoas com esse tipo de sintoma, e quando a gente vai pensar em dengue, etc., diagnósticos diferenciais, a gente pergunta, viajou para a região de mata? E não é incomum pessoas que, viajei para onde? Para a Amazônia. Viajei para onde? Para o Nordeste. Então, uma boa epidemiologia conta. Então, a primeira coisa que eu faria, se chegasse para mim um paciente com esses sintomas, era perguntar se ele tem algum tipo de risco ocupacional, onde ele trabalha, se ele foi para algum tipo de região de mata, área silvestre, se viajou, recente, há quanto tempo. Então, tudo isso é muito importante. É mais fácil que seja uma gripe. Com certeza. Então, eu acho que se você começar assim, você já descarta e já tranquiliza a pessoa que não seja hantavírus. Muito bom. Claro, tem que procurar a idade, ver o calendário de vacinação, se foi feito, não é Exato. isso? Seria interessante? Tem tudo isso. Muito bom. Então, em relação a, já que nós estamos falando do hantavírus, só tem um tipo ou tem vários? Não, existem vários tipos, né, do hantavírus. Inclusive, a gente viu que um dos tipos que é o da cepa do sul, né, a cepa que tem na Argentina e no Chile, que é diferente, né, de outras cepas. Essa é uma cepa mais comum aqui da América do Sul, principalmente do Chile e da Argentina. Então, a gente sabe que não tem só um tipo de cepa. Tá. Bem, nós vamos dar um pequeno intervalo e já já nós voltamos com outras informações acerca de viroses e principalmente em relação ao hantavírus. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta as células da medula óssea chamadas plasmocitos, responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas importantes para a defesa do organismo. Quando essas células adoecem, passam a se multiplicar de forma descontrolada e produzem proteínas anormais, podendo comprometer ossos, rins, sangue e o sistema imunológico. A doença ocorre principalmente em pessoas acima dos 60 anos, sendo rara em indivíduos jovens. Embora represente apenas uma pequena parcela de todos os cânceres, corresponde a cerca de 10% dos cânceres hematológicos, e sua frequência aumenta progressivamente com o envelhecimento da população. Alguns fatores parecem aumentar o risco, como idade avançada, sexo masculino, histórico familiar e exposição prolongada a determinados agentes químicos, embora, na maioria dos casos, uma causa específica não seja identificada. Um dos grandes desafios do mieloma múltiplo é que seus sintomas podem surgir lentamente e serem confundidos com problemas comuns do envelhecimento. Dor persistente nos ossos, especialmente na coluna, costelas ou quadril, cansaço excessivo, anemia, perda de peso, fraqueza, infecções repetidas, alterações renais e fraturas após pequenos traumas são sinais de alerta que merecem investigação médica. Os ossos estão entre os órgãos mais afetados pela doença.
O mieloma pode provocar destruição progressiva do tecido ósseo, causando dores intensas, diminuição da mobilidade, redução da estatura por fraturas vertebrais e até limitação importante das atividades diárias. Muitos pacientes procuram atendimento inicialmente por dores lombares persistentes, que podem ser confundidas com problemas ortopédicos comuns. O diagnóstico geralmente envolve exames de sangue e urina para identificar proteínas anormais produzidas pelas células doentes, avaliação da função renal, dosagem de cálcio, exames de imagem para pesquisar lesões ósseas e análise da medula óssea, onde normalmente se observa aumento importante dos plasmocitos. Hoje existem diversos tratamentos disponíveis e os resultados melhoraram muito nas últimas décadas. O tratamento pode incluir corticoides, medicamentos imunomoduladores, terapias-alvo, anticorpos monoclonais, quimioterapia, medicamentos para proteção dos ossos e, em muitos casos, transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas. Esse transplante é indicado para pacientes selecionados, geralmente aqueles com boa condição clínica, com o objetivo de prolongar a remissão e melhorar a sobrevida. Se antes muitos pacientes viviam apenas poucos anos após o diagnóstico, atualmente é cada vez mais comum observar sobrevidas superiores a 8, 10 ou até 15 anos, especialmente quando o diagnóstico é realizado precocemente e o tratamento iniciado rapidamente. A principal mensagem é simples: dores ósseas persistentes, anemia sem explicação, infecções frequentes ou alterações renais não devem ser ignoradas. O mieloma múltiplo pode ser silencioso, mas reconhecer seus sinais precocemente pode significar mais tempo de vida, melhor qualidade de vida e maiores chances de controle da doença. O programa Medicina e Ciência, no dia de hoje, está discutindo viroses e principalmente hantavírus. Todos devem saber do ocorrido no navio Odin, que estava em viagem para a Antártica. E o que aconteceu? Várias pessoas, vários que estavam dentro do navio, começaram a ter algumas manifestações clínicas, que eram, provavelmente, e que foram constatados pelo diagnóstico, como ser ligados ao hantavírus. Doutora Renata, como é que são os tipos de vírus que podem existir e quais são os primeiros sintomas que podem acontecer? Bom, a gente sabe que existem vários tipos de hantavírus e que deles todos não são transmitidos de humano para humano, apenas do animal roedor silvestre para o humano. Então, se eu tive contato com um roedor silvestre e me contaminei, eu não vou passar para o senhor o vírus. Existe uma cepa, que é a cepa Andes, que é, inclusive, a que foi falada no navio, realmente foi confirmada a cepa Andes, e essa cepa, ela sim está relacionada com a transmissão de contato de pessoa para pessoa. Porém, não é fácil, assim, como parece, tá? Você tem que ter um contato íntimo e prolongado. E onde você tem um contato íntimo e prolongado? Então, assim, a gente sabe, com pessoas que você mora junto, casais, amigos muito próximos que sempre estão juntos, e calhou que na condição do navio, estavam todos recrutados ali dentro de um navio, fazendo uma viagem longa, então tudo aquilo propiciou para a propagação desse vírus. Então, os sintomas iniciais, a partir do momento, que você contrai o vírus, você tem um período de incubação, que a gente fala que ele pode variar de 1 semana até 60 dias, mas em média aí são 2 semanas para começar a aparecer os sintomas. E os principais sintomas: febre, dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares. Coisa comum, né? Coisa comum, então a gente não imaginaria. E sintomas gastrointestinais, então diarreia, vômito. E o que a gente fala? A partir do 5º dia é um período muito crítico, porque é uma doença que ela faz lesão do endotélio, que é a parte de dentro ali do vaso sanguíneo do sistema linfático, dos vasos linfáticos. Então isso vai fazer um extravasamento ali de líquido, do pulmão, e a pessoa faz o famoso choque aí cardiopulmonar do hantavírus, que é o motivo pelo qual
as pessoas, as 3 pessoas que foram a óbito, né? Foi o motivo do óbito dessas pessoas. Foram 3 óbitos, me parece. Foram 3 óbitos, né? 3 óbitos confirmados pela doença. Então, quer dizer, reiterando, as manifestações clínicas são as comuns. Comuns. Então, precisa ver bem a história, todos os aspectos do paciente, né? Ou das pessoas que tenham esse tipo de sintomas. Quanto é o tempo de incubação que pode ser? Pode ser mais prolongado? Geralmente é de 14 dias, mas até 60 dias do contato com o animal você ainda pode apresentar sintomas. Então, por isso que é muito importante na anamnese você perguntar se viajou, se teve contato com alguém que está doente, se teve contato com algum tipo de animal, se estava em área de mata, porque a gente sabe que se o paciente começar a ter esse tipo de sintomas até 60 dias, a gente tem que relacionar aí, pelo menos pensar na doença. E a gente fala assim, por que é tão importante você pensar na doença nesses casos? Porque a gente fala assim que todos os pacientes evoluem com a forma cardiopulmonar. Todos. Então, todo paciente com rotavírus confirmado, por melhor que ele esteja, todos a gente fala para ir para UTI, enviar para um ambiente de UTI, porque todos vão fazer esse choque cardiopulmonar. Então, a partir do momento que o paciente começa a evoluir com tosse, né, dispneia, vai fazer aí esse edema intersticial difuso pulmonar, né, que é o momento mais crítico. Então, esse paciente já vai estar monitorado num ambiente de UTI, porque como o que ele vai precisar é do suporte intensivo nesse momento, esses pacientes já têm que ser mandados para UTI para que a gente evite mortes. Eles estavam num navio confinados, então muito provavelmente a partir do 5º dia esses pacientes já evoluíram com um choque cardio aí pulmonar e não deu tempo, né, de salvá-los. Então, na realidade, a lição é que se você tem uma manifestação clínica que seja suspeita de uma virose, há uma necessidade, quando você tem um desconforto respiratório, você precisa procurar logo. Com certeza. A gente fala assim que no caso do o diagnóstico. Com certeza. Porque não é comum, né? Claro, tem outras doenças, né, que causam também, mas até a própria dengue, quando evolui mal, Sim. Inclusive, né, evolui, assim. E então a gente tem que tomar muito cuidado aí, né, quando a gente for pensar no rotavírus por conta disso. Muito bem. Você tem alguma coisa para falar em relação mais aos aspectos de tratamento para esses pacientes, que seria importante, Assim, para que as pessoas ficassem atentas? Então, as pessoas até questionam, nossa, e o tratamento, como que funciona, tem vacina, existe algum antiviral específico? E não existe vacina, não existe profilaxia e não existe antiviral específico. Então, o que vai fazer? O tratamento é suporte. Então, o que significa suporte? Significa que a gente vai cuidar das manifestações que vão aparecer nesse doente. Uhum. Então, por isso que a gente fala que é tão importante enviar para um ambiente de UTI, porque esse paciente vai estar sendo monitorizado 24 horas, vai estar com uma equipe ali que está capacitada para estar cuidando dele, né? E como a gente sabe, dessa evolução para o choque cardiopulmonar desse paciente, a gente tem que estar preparado, porque um paciente que já está no ambiente de UTI, a gente já consegue evitar que isso aconteça, né? Evitar que isso seja de uma forma mais grave do que já é. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Me diga, e o diagnóstico em relação a isso? O diagnóstico, a gente vai pedir a sorologia, né? IgG e IgM, né, que vai vir positiva, no caso, para rotavírus. Certo. E isso é disponível? É disponível. Aqui na região? É disponível, porém os convênios não cobrem. Não? Né? Não, porque não é comum, né? Você tem que. Assim, numa emergência, não. Se você pedir num consultório, cobre. Mas numa emergência, não. Porque geralmente essas pessoas, elas não vão no consultório nesse momento. Elas vão numa emergência. Então, numa emergência, acaba não sendo, né, disponível. Então, aquela coisa de auditoria de convênio e tudo mais. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso também. É que aqui não é um cenário de um local onde a gente precisaria de um rotavírus, né? Você sabe se já houve algum caso aqui na região? Não. Você já tratou algum paciente? Não. Também não? Não, a gente fala assim, é uma doença bastante de livro, né? Bem difícil da gente pegar, de acontecer. Mas é o que a gente fala, eventualmente pode acontecer e a gente tem que estar preparado, né? E o que você pode falar para os telespectadores que chegam e te perguntam, será que eu estou com rotavírus? O que você fala para eles? Eu vou falar, olha, a probabilidade é que você não esteja com rotavírus, né? Mas se você viajou,
foi para uma área de mata, trabalha em algum desses locais, galpões fechados, que tenha muito entulho, e tenha, seja perto de uma área rural, né, viajou para a área silvestre, acampou, e está nesse período dos 60 dias e iniciou sintomas, procure um atendimento médico imediato. Muito bom. Quer dizer que se o paciente tem alguma manifestação clínica que exija um suporte, você tem que dar o suporte independente do diagnóstico presumível ou não. Mas assim, esse paciente, se ele chegar numa emergência, tiver uma epidemiologia forte, sintomas, com certeza ele vai ser internado e, sendo internado, dentro com certeza vai pedir a sorologia, vai pedir o exame e que vai ser feito. O problema é que o que eu quis dizer com, não faz o exame, não é liberado, porque as pessoas desesperam e elas chegam numa emergência e elas batem o pé que elas querem fazer. Hoje em dia não é mais o médico examinar, falar, não é isso, não, mas a pessoa ela quer porque quer fazer o exame de todo jeito e não é assim que funciona, né? Então assim, um paciente que realmente a gente pensa no rotavírus, tem uma epidemiologia forte, sintomas compatíveis, esse paciente tem que ser internado e na internação, aí sim, com certeza a gente vai estar coletando. E se o paciente quiser fazer o teste, como é que você vai... Aí ele vai ter que pagar o teste, né? Fala assim, você quer fazer? Todo direito seu. Ou então você briga com o convênio e tudo mais. Certo. Esse é um aspecto muito importante que eu acho que a gente coloca aqui hoje. O estatuto do paciente, há uma necessidade muito grande de você atender e, ao mesmo tempo, respeitar o paciente. Com certeza. E, para isso, quando você tem absoluta certeza de que você está correto, você tem que documentar. A documentação de tudo que você fez, de todos os aspectos relativos ao atendimento, tem que constar no prontuário. E, na realidade, se você não achar necessário, você tem que justificar como médico por que não tá sendo feito. E mesmo assim, respeitar por vezes a decisão e às vezes a necessidade do que o paciente está querendo. Então, há uma necessidade cada vez mais de discutir, de informar em medicina os aspectos da ciência que estão acontecendo. Nós vamos dar mais um pequeno intervalo e já já voltamos com a doutora Renata Zorzetti discutindo aspectos de viroses e hoje, pelas notícias do rotavírus. Uma nova pandemia? O vírus Hanta é um vírus envelopado, esférico a oval, pertencente à família Hantaviridae, caracterizado por sua superfície recoberta de glicoproteínas e por seu material genético segmentado em 3 fitas de RNA de sentido negativo. Componentes estruturais principais. O vírion mede aproximadamente 80 a 120 nanômetros de diâmetro. Sua estrutura consiste em 3 elementos arquitetônicos principais. Envelope externo, formado por uma membrana bilipídica derivada do hospedeiro. Glicoproteínas de superfície, GN e GC, responsáveis pela entrada nas células hospedeiras. Nucleocápside, complexo formado pelas 3 fitas de RNA viral, segmentos S, M e L, associadas à proteína N e à RNA polimerase, que compõem o núcleo funcional do vírus. O Hanta é transmitido principalmente pelo contato com excretas de roedores silvestres infectados, como urina, fezes e saliva, seja por inalação de aerossóis, contato direto com mucosas ou, mais raramente, por mordidas. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa na maioria das cepas conhecidas, com exceção do vírus Andes, identificado na América do Sul. Formas de transmissão. Inalação. A principal via de contaminação ocorre ao respirar aerossóis formados por partículas secas de urina, fezes ou saliva de roedores infectados, especialmente em ambientes fechados e mal ventilados como celeiros, silos e cabanas. Tocar em superfícies, solos ou materiais contaminados com excretas de roedores e, em seguida, levar as mãos à boca, nariz ou olhos. Em casos mais raros, pode ocorrer pela ingestão de alimentos ou água contaminados por excretas de roedores. O contato direto com roedores infectados, incluindo mordidas, também representa uma via de transmissão, embora menos frequente. Transmissão interpessoal. Exclusiva do vírus Andes, América do Sul,
onde há evidências de transmissão entre humanos por contato próximo com secreções respiratórias de pacientes em fase grave da doença. O vírus Ebola é um vírus envelopado, filamentoso, semelhante a um fio, pertencente à família Filoviridae, caracterizado por sua forma flexível única que pode parecer linear, em gancho ou em forma de laço, como um 6 ou um U. Componentes estruturais principais. O vírion mede aproximadamente 80 nanômetros de diâmetro e pode atingir comprimentos de até 14.000 nanômetros. Sua estrutura consiste em 3 camadas arquitetônicas principais. Envelope externo, formado por uma membrana bilipídica derivada do hospedeiro. Espículas de glicoproteína, GP. Espículas triméricas de superfície. O Ebola é transmitido exclusivamente através do contato direto com fluidos corporais infectados, como sangue, saliva, suor, sêmen, vômito e fezes, de pessoas ou animais doentes ou por superfícies contaminadas. A doença não é transmitida pelo ar ou durante o período de incubação, antes do surgimento dos sintomas. Transmissão entre humanos. Contato direto. Envolve tocar na pele lesionada ou nas mucosas, olhos, nariz ou boca, de alguém infectado ou que faleceu devido à doença. Objetos e superfícies. Tocar em itens como roupas, lençóis, agulhas ou superfícies que foram contaminados com os fluidos de uma pessoa doente. Rituais funerários. O contato próximo com corpos de vítimas de Ebola durante cerimônias fúnebres é uma das formas mais comuns de propagação do vírus. O vírus pode persistir no sêmen de pacientes recuperados por meses, havendo risco de transmissão por contato sexual. O programa Medicina e Ciência está recebendo, na data de hoje, a doutora Renata Zorzetti, que é médica infectologista, que está discutindo alguns aspectos relacionados a viroses e principalmente ao que tem ocorrido em relação ao hantavírus e a divulgação de casos no navio Ondius, quando estavam no sul, perto da Argentina e perto do Chile, em Ushuaia especificamente. Doutora Renata, como é que enfatiza para nossos telespectadores a gravidade do caso quando ocorre realmente? Quais são os aspectos importantes para que os telespectadores fiquem sabendo como são realmente os casos graves? Bom, a gente tem 2 manifestações graves relacionadas à doença, né, que é o choque cardiopulmonar, que ele cursa com um acometimento cardíaco e pulmonar e também renal, muitas das vezes, né, que a gente tem ali a lesão renal pelo extravasamento intersticial, e a gente tem também do endotélio, né, que prejudica o endotélio, a gente tem o extravasamento, e a gente tem as manifestações ali pulmonares, que o paciente começa com tosse, falta de ar, e acaba tendo esse edema intersticial aí generalizado no pulmão. E a gente também tem a síndrome febril hemorrágica, que faz lesões renais, né? Então, as duas são muito graves, evoluem muito rápido e é o que leva o paciente à morte. Muito bom. Então, na realidade, são os sintomas que são extremamente graves nos pacientes com hantavírus. Isso. E que normalmente levam a cuidados e ao suporte, como você explicou no bloco anterior. Uhum. Muito bem, o paciente, então, digamos que que aconteça um caso, estão sendo descritos 2 casos, inclusive no Paraná, que tenha esse sintoma, ele fica imunizado? Bom, ele fica imunizado só se ele tiver a doença, né, confirmada, sendo tanto sintomático ou assintomático. Ser assintomático é muito difícil, é bem raro, mas se ele tiver a doença, aí ele tem uma imunidade prolongada, que a gente fala. Mas só de você ter contato com o rato e não ter doença, não. Então quer dizer que na realidade é o paciente que teve realmente a doença, ele provavelmente, se ele foi sintomático, ele poderá ficar imunizado. Isso. E quem teve contato com ele, como é que é isso?
Quem teve contato com o paciente? Com esse paciente? Não, quem teve contato não está imunizado, só se esse paciente também pegar a doença. Mas, no caso, no Brasil, como a gente não tem a cepa Andes aqui, é muito improvável que isso aconteça, né? Então, não. Então, quer dizer que, na realidade, as pessoas devem ficar mais tranquilas em relação a isso e pensar em outras doenças. Com certeza. Outras viroses. Com Vamos lá, certeza. quais são as viroses mais frequentes aqui na região? Aqui, disparado, dengue. Então, a gente sendo aqui da região de São José do Rio Preto, é uma área endêmica, pontuada, né, no mapa, né, de suma importância. Então, os casos, esse ano, inclusive, não tá tendo tanto, né? A gente tá até estranhando, teve bastante chuva, teve calor, mas comparado ao ano passado, que teve muita dengue, né? Esse ano a gente até que não teve tanto, mas de longe a dengue é a principal. Chikungunya também, a gente tem bastante aqui na região, que é um diagnóstico diferencial. Zika também a gente tem, mas a importância maior é em gestantes, muitas das vezes passa desapercebido. Quando a gente fala em viroses também, a gente fala dos vírus respiratórios. Então, agora, entrando no outono, época de outono e inverno, a gente tem a sazonalidade, agora é o período maior de influenza e outros vírus respiratórios. A gente tem que dar muita importância pro vírus sincicial respiratório, porque ano passado ele fez parte de 1/3 dos vírus confirmados entre os vírus respiratórios. Isso em toda a população, não só em crianças, porque antes a gente dava muita importância pro vírus sincicial respiratório em crianças, em bebês, em recém-nascidos, mas dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave que foram notificados para vigilância no ano passado, né, metade desses pacientes tiveram testes para doenças respiratórias positivos, e desses 1/3 foi o vírus sincicial. Então, também a gente tem o vírus sincicial, a gente tem a Covid, que agora não é a época de Covid, né? Vai circular mais influenza, então a Covid cai mais. Agora a sazonalidade mesmo é a da Covid. A gente tem outros vírus também, adenovírus, alguns vírus que são mais tranquilos, aí que são os vírus da famosa da gripe, né? Que dá a gripe na gente. E a gente tem os vírus aí das gastroenterocolites, que a gente não pode esquecer, que são os vírus que circulam também, principalmente o rotavírus. E qual é a sua sugestão em relação à população? Deve vacinar e deve tomar qual tipo de vacina nessa época? Antes de tudo, a gente fala que o cuidado começa pela higiene de mãos, porque a maioria dessas doenças, a contaminação, né, claro, você tem contaminação por aerossol, por gotícula, de doenças respiratórias, de doenças gastrointestinais, as viroses é mais por contato, né, claro que tem o respiratório, mas ali pelo contato das mãos, então é higienização de mãos, né, a gente sabe que andar com álcool gel aí na bolsa, não só por conta de Covid, a gente tem que ter esse hábito mesmo. E se cuidar, manter uma boa imunidade, evitar lugares fechados, né, ir para lugares mais bem ventilados, manter uma boa imunidade, um bom sono, uma boa alimentação e se vacinar, com certeza. Nessa época do ano é a Covid e a influenza, né, que a gente orienta que tem a vacina. Cada grupo tem uma orientação específica para as vacinas, então às vezes a pessoa acha, mas tem que ficar tomando vacina de Covid todo ano. Não, existem os grupos específicos. E quem que deve tomar vacina? Anual? Qual é o grupo que deve ficar mais são os grupos de risco, então, né? A gente fala, são os imunossuprimidos, pessoas que já têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão não controlada, obesidade, crianças, idosos. Com certeza. A gente já sabe que o idoso, a imunidade dele não é tão... a gente tem o fator da imunescência, que a imunidade já vai caindo a partir aí dos 55 anos. Também tem o fator de que o idoso responde menos à vacina. Então, mas se não vacinar é pior ainda. Então, o idoso, né, e a gente sabe que o idoso também evolui, né, de formas, tem desfechos mais desfavoráveis do que uma pessoa mais jovem. Então, os idosos também, uma população, né, indicada, e imunossuprimidos, quem usa corticoide, transplantados, então essas pessoas também têm que estar fazendo uso. E, né, da Covid, no caso, pessoas jovens que não têm comorbidades, que já fizeram uso do esquema completo, não precisa mais estar vacinando anual. A influenza é sempre anual, independente. Quer dizer que chegar uma pessoa com a suspeita, ou pelo menos preocupada com o rotavírus, tem que se preocupar muito com outros vírus. Com outros vírus, não com o rotavírus, são outros vírus.
Muito bom. Então, doutora Renata, alguma outra coisa a mais que você gostaria de complementar, já que foi sobre o aspecto que deu aso, ou seja, deu um jeito para esse programa, foi o rentavírus. Sim. A população precisa, na realidade, estar orientada e precisa estar informada, porque hoje em dia tudo que é fora do normal ou fora da coisa típica é extremamente divulgada. Sim. Então, na realidade, quais seriam as suas observações finais ou considerações que a senhora gostaria de colocar para os telespectadores do Medicina e Ciência? Bom, de todos os aspectos, assim, das doenças virais, eu diria não negligenciar sintomas. Porque, infelizmente, a gente acaba vendo pacientes que têm desfechos desfavoráveis,